Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 12 de fevereiro. Vamos conversar um pouco, primeiro, sobre os fatos de 12 de fevereiro, data do nascimento do Charles Darwin. Passou pelo Brasil, ficou meio horrorizado com o que viu e também empolgado com a natureza e horrorizado com a escravidão. Ele desenvolveu a teoria da evolução das espécies. Durante milênios, a gente foi evoluindo, e olha que eu estou lendo Gênesis nesse momento, e não tem nada que contrarie a ciência, né? Religião e ciência caminhando juntos. Mas eu queria falar também de novo, meus amigos, porque, olha, eu sou um apaixonado por esse jornal, Gazeta do Povo de Curitiba, que nesse mês de fevereiro está fazendo 104 anos. Olha, eu trabalhei 10 anos no Jornal do Brasil em pleno governo militar. E o Jornal do Brasil nunca baixou a cabeça, nunca dobrou a coluna, né, para qualquer tipo de censura. Continuou defendendo liberdade e democracia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo nesse exemplo de jornalismo, hoje, a Gazeta do Povo, que tem 104 anos e que passou por isso também, né? Enquanto eu vejo outros jornais aí, não sei, olha, a definição de jornalismo, segundo o Milor Fernandes, é ser oposição, é fazer crítica, né? Todo mundo agora, uma grande parte está com lua de mel com o governo. Eu gostaria de saber que mel é esse, né? Gazeta do Povo não, continua na sua linha de crítica, defesa da liberdade. O que é a liberdade? É o alicerce da democracia. A Gazeta do Povo está fazendo isso. Eu estou falando isso para pedir que você assine também. Tem um link aí para você assinar, como eu faço, né? E desfrutar de tantos colunistas que eu adoro, que estão ali na posição de defesa dos seus interesses, da sua liberdade. Liberdade e democracia são sinônimos. Assine você também, Gazeta do Povo. Eu estou lá também. Bom, vamos então à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje é essa visita do presidente do Brasil a Washington, ao presidente Biden. Gente, eu estou há mais de 50 anos no jornalismo, estou há 46 anos em Brasília, eu sei como essas coisas funcionam. Assume o presidente Lula, eu estou fazendo suposição, não estou fazendo afirmação, faço a ressalva. Aí o presidente Lula determina a seu Ministério de Relações Exteriores que consiga uma brecha para ele visitar Washington, logo no início de governo. Conseguiram. Que é uma questão de marketing. Aí ele vai. Ficou lá o Biden ouvindo o tempo todo, já ouvi isso, né? E ele fica falando, inclusive o principal sujeito das frases dele se chama Jair Messias Bolsonaro, imagina só. Fazendo propaganda para Bolsonaro lá na Casa Branca, né? Que, como dizia Golbery, né? Quanto mais se fala, e se referia a Lula na época, ele me disse, vocês vão eleger o Lula. Tudo que vocês falam, o sujeito da frase é Lula, né? E agora Lula está pondo Bolsonaro como sujeito da frase. Aí foi lá de bandeja na mão pedindo dinheiro para a Amazônia e fazendo promessas, meu Deus, de globalizar o controle climático, meio ambiente da Amazônia. Gente, a Amazônia brasileira é brasileira. Não é dos brasileiros, não. É o Brasil. Parece que não está bem claro isso. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui da história da biografia do Visconde de Mauá, que foi um grande empresário do tempo do Império, é do Jorge Caldeira, e ele fala que lá em 1849, uma missão da Marinha Americana entrou no Rio Amazonas. E aí, qual foi a tese dessa missão? Que a bacia do Amazonas
não passa de uma continuidade da do Mississippi. Porque os ventos, a direção dos ventos, envia todos os navios que passam pela foz do Amazonas diretamente aos portos do sul dos Estados Unidos. O governo do Brasil é um governo primitivo, impede o acesso às riquezas. Neste século de progresso do gênero humano, os bens da terra não devem existir sem serem aproveitados por quem o puder fazer. A abertura do Amazonas vai significar para os Estados Unidos o mesmo que a compra da Louisiana, compraram da França. A livre navegação do rio seria o maior benefício a que o povo dos Estados Unidos podia aspirar. Não havia tempo a perder. Aí o Mauá falou com o imperador, botou uma companhia de navegação lá para botar os brasileiros na Amazônia antes que os americanos tomassem conta. Aí eu abro os jornais brasileiros e todos dizem mais ou menos a mesma coisa. As declarações de Lula, que foi depois, ele se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, levou uma delegação bem marqueteira. Levou a Aniele Franco, levou a Marina Silva, além do ministro de Relações Exteriores e do ministro da Fazenda. Era para mostrar lá para a moda americana democrata, a moda brasileira, que segue sempre como país colonizado culturalmente, a moda americana. Né? Aí depois do encontro, olha a nota, está nos jornais do Brasil, a nota do governo americano. Como parte desses esforços, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia e para alavancar investimentos nessa região muito importante. Uau! Aí depois Lula deu uma entrevista. Aí na entrevista ele disse que acha que vão ajudar, que sentiu muita vontade de Biden. Tudo é intenção, está no subconsciente. Acho que vão. O que nós queremos é compartilhar. Uma governança global. É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa. Quer dizer, não ficou nada decidido. Né? Eu não sei, ele nem sabe onde. Eu não sei qual o fórum. Não sei se na ONU, no G20, no G8, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Depois, nos últimos anos, a Amazônia foi invadida pela irracionalidade política e humana. Quem foram os humanos que invadiram a Amazônia? Foram os marcianos, os chineses, os americanos, os holandeses, as ONGs ou os brasileiros? As ONGs não precisam prestar contas do dinheiro que aplicam lá. Aí diz assim, isso é Lula falando, um centro de pesquisa compartilhada com o mundo inteiro. Você sabe que pesquisa e lavra na Amazônia só com autorização do Congresso Nacional? Centro de pesquisa compartilhado do mundo inteiro, é isso que o mundo quer, gente. O Lula está oferecendo. A riqueza, olha, certa vez eu estava em Oakland e com minha filha fui fazer visita de velho à farmácia e drogaria para ver o que estavam vendendo. Estava lá Guaraná da Amazônia, produzido na Alemanha, à venda na Nova Zelândia. Essa é a pesquisa. Vai lá e pega. É o mais valioso da Amazônia, é a pesquisa. Está oferecendo aqui um centro de pesquisa compartilhado com o mundo inteiro. E assumiu o compromisso de até 2030 chegar ao desmatamento zero. 2030. Aumentaram o mandato até 2030. Depois ele diz assim, para ver se transformamos essa riqueza em melhoria da qualidade de vida do povo que mora na Amazônia. Opa, lembrou do povo que mora na Amazônia.
Mas não estava lembrando do interesse global. Meu Deus do céu. É preocupante, né? Uma coisa dessas. É preocupante. A primeira-dama dos Estados Unidos nem apareceu. Nem apareceu. Alegou que estava indisposta. Bom, mas isso é o de menos. Jornais dos Estados Unidos. Aqui nos jornais estava primeira página. Acabou, como eu disse lá no início, acabou o sentido crítico da imprensa brasileira. Acabou, morreu, não existe mais. As manchetes, Brasil, Amazônia, a administração global, enlouqueceram. Sabe como os jornais americanos tratavam? Pegar os dois principais. New York Times, primeira página? Não, nenhuma. Só aqui no Brasil, primeira página. Saiu na New York Times, quinta página, lá embaixo. Mas saiu com foto. Saiu com foto. Agora, Washington Post, o jornal da capital, claro que não na primeira página. Na nona página, lá embaixo, e sem foto nenhuma. Agora, aqui a manchete principal era Amazônia, governança global para o clima. Assustador. Meu Deus. Bom, minha gente, a ex-presidente Dilma vai ser banqueira agora. Que mudança, né? Já foi guerrilheira de esquerda, agora é banqueira. Banqueira é o suprassumo do capitalismo. Vai ser presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Como é o nome do banco? NDB, ou NDB. Sede em Xangai. Salário dela mensal? 290 mil, por aí. Reais, né? Pois é. Esse banco é dos BRICS, que é China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil. Interessante que o banco fica sediado na China. O maior acionista é o Brasil, tanto que indica presidente, fez o atual presidente que tinha mandato até 2025, cair fora, para entrar a Dilma. Aliás, Tarcísio, governador de São Paulo, ficou feliz porque vai pegar o novo presidente, que é um diplomata que já foi secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o Marcos Troijo, né? Um ex-presidente do Banco Central aqui, que já trabalhou com Lula, Henrique Meirelles, disse: essa não é a vocação de Dilma, vai ser presidente de banco. Que coisa gozada, né? A China cedia, não é o maior acionista, e é o que tem mais financiamento desse banco, 8 bi. O Brasil tem 5 bi de financiamento. O que é 5 bi de financiamento? Vamos pegar as americanas aí. Americanas têm, 5 bi. A americana deve aí o dobro disso, em dólares. Eu estou falando em dólar, né? Pois é, presidente Dilma se tornou ex-presidente por causa de pedalada. Deu pedalada nas contas do governo. Agora vai ser presidente do banco, do NDB, New Development Bank. Bom, gente, as queixas da esquerda contra o presidente Bolsonaro as denúncias foram todas mandadas para a primeira instância. Porque Bolsonaro não tem mais mandato, não tem mais foro privilegiado, vai para a primeira instância da Justiça Federal em Brasília. E ele anunciou lá numa uma igreja evangélica lá em Boca Raton, como é que se chama? Igreja Evangélica de Todas as Nações, que em breve vai estar voltando para o Brasil. Outra coisa, o PSOL, já falando nisso, está denunciando no Conselho de Ética a ministra Damares, lá por conta de Yanomami. Ela não tem nada a ver com isso. A FUNAI nem era do ministério dela, do Ministério da Justiça. Mas está denunciando. Está esquecendo de dar uma olhada na lei, meu Deus do céu. Como é que uma senadora vai responder por fatos que aconteceram fora do mandato dela, antes do mandato dela? Esse é o problema. O pessoal não lê a Constituição, não lê as leis. Por quê? Porque tem na cabeça: a lei eu faço.
La loi c'est moi. Né? Parece rei do tempo dos Luíses franceses. Né? Bom, mais um assuntinho de hoje aqui. Gente, está todo mundo lá na City, em Londres, que é uma espécie de centro, um dos centros financeiros do mundo, né? O outro está no Wall Street, mas originalmente era lá. Está todo mundo preocupado com as agressões de Lula ao Banco Central brasileiro. E por causa disso, o câmbio, os investimentos, tudo é prejudicado aqui, nesse pobre país, que desde Rui Barbosa, desde 1919, quando ele fez aquele discurso sobre a verdade e a mentira, não evoluiu nada, infelizmente. Parece que nós, eleitores, não ajudamos nisso. Falar em eleitores, eu, sexta-feira, jantei com um general 4 estrelas, que já está na reserva, e ele me dizia assim, não, mas peraí, estão se queixando do Exército, mas quem saiu para a rua em defesa dos presos políticos? O Brasil hoje está, não sei, eu acho que a gente tem mais preso político que a Nicarágua, que Cuba, que Venezuela, que Coreia do Norte. Talvez a gente só perca para a China. Mas saiu alguém para a rua? Saiu agora, lá em Porto Alegre, na Praça Júlio de Castilhos, e na frente do Palácio de Governo, da Catedral e da Assembleia Legislativa. Um pequeno protesto. Porque está cheio de gente que não tem nada a ver com isso, que está presa, porque entrou lá na perfídia dos ônibus. Está na hora de se ver isso, né? Por quê? Né? Bom, mas eu estava falando nisso, né? A OAB, né? A OAB sempre foi tão defensora de direitos humanos, de devido processo legal, de Estado de Direito. Eu não tenho ouvido nada da OAB. Da mídia, então, não se fala mais, né? Que essa já ficou para trás, né? Bom, e por fim, minha gente, o Supremo derrubou a lei de Roraima que proíbe a linguagem neutra nos documentos oficiais nas escolas públicas. Com isso, derrubou mais um artigo da Constituição, o artigo 13, que diz que a língua aqui no Brasil é o português. A língua portuguesa não tem linguagem neutra. Os senhores sabiam aí do Supremo? Já leram o artigo 13 da Constituição, que é o português? Já estudaram português? Meu Deus, mon Dieu. E só para terminar, né? Vocês viram aí os números do IBGE sobre o crescimento do setor de serviços no ano passado? Recorde no ano passado. Crescimento 8,3%. De Brasília, Alexandre Garcia.